Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Brito e eu estou aqui para falar sobre 5 filmes para quem gosta de mistérios. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo do canal da Baleia. Enquanto eu pensava como eu gostaria que o canal fosse, eu me lembrava muito das conversas que eu tinha no pensionato estudantil que eu morei uma época. A gente se reunia na cozinha e a gente ficava falando sobre tudo que é tipo de assunto. E eu quero que seja bem como um bate-papo, como se a gente estivesse numa cozinha papeando enquanto a gente come e etc. Já para início de tudo, gostaria que vocês comentassem o que vocês gostariam que eu falasse aqui no canal da Baleia. Coisas relacionadas à cultura, arte, cinema, quadrinhos, tudo isso podemos conversar aqui na Baleia. Então nesse primeiro vídeo eu quero falar com vocês sobre filmes de mistério e por que esse assunto. É porque desde criança eu sempre gostei de coisas misteriosas. Seja nas histórias lá do Scooby-Doo, que a gente tinha que descobrir quem é que estava atrás lá da máscara do monstro, até em algumas novelas que eu assisti quando era menor, aquela novela que tinha o Cadeirudo, você lembra? Ou aquela outra novela chamada Próxima Vítima. Pensa, a Globo fazendo uma novela com um serial killer ali no meio. E eu gosto tanto de histórias de mistério que quando eu era criança, eu tinha 8 anos, eu fiz um gibi baseado num filme de detetive, filme do Dick Tracy. Eu fiz lá toda a minha versão daquela história. E não é qualquer filme de mistério que eu quero falar, é um específico, são os filmes noir. Noir significa negro em francês. Isso tem muito a ver com o jeito que o filme noir é apresentado. Tem muitas sombras, muito jogo de luz e sombra. E antes de eu começar a comentar com vocês sobre esses filmes, é importante dizer que os filmes noir eles começaram lá no ano de 1939. Primeiro, existia uma série de livros da editora Gallimard, a série Noir, que eram livros de capa preta e alguns detalhes em amarelo, e era uma coleção de livros policiais, livros de mistério, com suspense. A segunda coisa importante para se falar é que os Estados Unidos estavam se recuperando ainda da Grande Depressão, que causou muita miséria, pobreza, desemprego. Criou-se uma aura de desânimo nos Estados Unidos e que se espalhou pelo mundo. E a terceira coisa é que existia o expressionismo alemão. É um estilo de filme que veio da Alemanha, óbvio. E eles tinham como característica ser muito dramático na maneira de se apresentar, muitas sombras, os personagens e os cenários eram distorcidos. Exemplos de filme do expressionismo alemão é o Nosferatu, o Gabinete do Dr. Caligari, que é um filme que influenciou inclusive o Tim Burton, e Metrópolis. Pega tudo isso, mistura ali no liquidificador e vai sair o filme noir. Falando em termos técnicos, existe um tipo de iluminação chamado low key, que é quando você exagera no uso de sombras. É quase assim, tipo, a luz só tem para mostrar do que se trata a imagem. Uma atmosfera de distorção, porque o filme noir, ele não quer mostrar a vida toda bonitinha, toda Disney, assim, maravilhosa. Eles querem mostrar a vida real, crua, suja. Tentam causar desorientação no espectador. Outra característica é que, como esse filme surgiu nos anos 40, ainda dominavam os filmes em preto e branco. Então a gente se acostumou a associar filme noir com filme preto e branco. Mas isso não é regra. Uma das cenas assim mais clichês de filme noir é aquela pessoa observando pela janela. E os filmes noir são conhecidos por terem alguns tipos de personagem muito comum. Por exemplo, o protagonista pode ser um detetive, mas não é qualquer detetive. É um detetive meio sacana, ou cínico, ou decadente. É como apareceriam os gangsters e seus capangas. Personagens violentos. A femme fatale, que é aquela mulher toda sedutora que vai trazer algum caso para o detetive. Existem variações nesses personagens, nem sempre o detetive vai ser o protagonista, mas esse é o mais comum de acontecer. E também é o que a gente se acostumou a associar com o filme noir. Outra característica muito marcante dos filmes noir é que são histórias que envolvem ou crime, ou alguém que desapareceu, ou um roubo, ou um assassinato. E sempre a história começa de um jeito, tu pensa que o filme vai ser sobre um assunto, mas vai se desenvolvendo um monte de plot twist, assim que a história termina totalmente diferente. Então a partir de agora eu vou comentar os 5 filmes para quem gosta de mistério. E enquanto eu for comentando esses filmes, eu vou explicando mais algumas coisinhas sobre os filmes noir, ok? Número 5, O Falcão Maltês.
de 1941. Esse é um dos primeiríssimos filmes noir. Ele foi indicado a 3 Oscars e também recebeu um outro nome chamado Relíquia Macabra. Então pense, um filme que se chama Relíquia Macabra, o que você espera desse filme? Eu lembro que quando eu vi esse filme eu tava assim na expectativa, né, por ver um filme noir, assim, clássico. Também foi o primeiro filme que assisti com um cara chamado Humphrey Bogart, que é um daqueles caras assim, tipo aqueles atores clássicos de Hollywood, sabe, aqueles grandes nomes assim da era de ouro de Hollywood. E olha só, aqui a gente tem a típica história de filme noir. O Humphrey Bogart, ele é um detetive, mas é um detetive assim bem decadente, ele não é um herói assim todo bonitão, poderoso, não. Ele é todo errado. E esse detetive, ele é procurado por uma femme fatale. Uma mulher misteriosa que quer achar a sua irmã desaparecida. Parece que o filme vai ser sobre isso, mas a gente vai descobrindo que a história é sobre outros assuntos. Entra no meio disso esse tal de Falcão Maltês, que é uma estátua, é um artefato todo cheio de joias. Os conhecidos desse detetive vão ser afetados também. O que começou com uma provável irmã desaparecida acaba se desenvolvendo num monte de crimes e assassinatos, uma correria sobre aonde está esse Falcão Maltês. Ou seja, se vocês querem ver um exemplo clássico de filme noir, é o Falcão Maltês. Dica 4. Pacto de Sangue, de 1944. Eu estava na expectativa por ver esse filme porque ele foi dirigido pelo Billy Wilder, que é o cara que dirigiu Crepúsculo dos Deuses e O Pecado Mora ao Lado, que é aquele filme com aquela cena clássica da Marilyn Monroe. Dessa vez, nesse filme, a gente não tem um detetive, mas é um corretor de seguros. Lembra? Eu falei que nem sempre um detetive. E essa história ela é baseada em fatos reais. Existiu ali um caso em que uma mulher convenceu seu amante a matar o seu esposo. E esse filme fala sobre isso. Esse corretor de seguros, ele vai lá num casarão convencer um ricaço a fazer um seguro de vida. Ele acaba se apaixonando pela esposa desse ricão e ela convence ele a matar esse ricão para ficar com a grana do seguro. No meio disso começa uma confusão, a filha adolescente desse ricaço acaba sendo envolvida na trama. Eu adoro uma cena em que o casal aí de bandidos, eles estão num mercadinho. A mulher tá lá com um cabelo de poodle e um óculos super chamativo, mas os dois querem ser assim super discretos no seu plano maligno. Dica número 3, A Marca da Maldade, de 1958. E esse é outro filme que eu tava muito ansioso para assistir, a primeira vez que eu vi. Ele é considerado o último filme noir da época clássica. Nele a gente encontra um policial mexicano que está de lua de mel com a sua esposa e acontece um assassinato numa cidade na fronteira entre os Estados Unidos e o México. E esse policial mexicano tem um chefe, né, um capitão corrupto, que vai tentar envolver o policial honesto numa trama ali de assassinatos e tentar colocar a culpa nele. Então envolve xenofobia, tem os plot twists, tem mistério, tem tramóia, tem a sujeira ali da vida urbana. Aquele filme assim que tu fica tenso, tem uma cena em que a mocinha ali, a esposa, ela tá sozinha e os capangas ali dos bandidos estão rondando ela e tu fica assim, meu Deus, mulher, sai daí! Bom, eu comentei que A Marca da Maldade é o último filme dessa fase clássica, mas não se parou por aí. Depois, o pessoal que assistiu esses filmes quando eram novinhos se tornaram diretores e começaram a homenagear esses filmes antigos. Ali, a partir mais ou menos dos anos 60, começou a surgir uma coisa chamada neo-noir. E um desses filmes do neo-noir é o Chinatown, de 1974, dirigido pelo Roman Polanski. Falando em pensionato, esse filme eu assisti quando eu morava lá no pensionato, assisti com os meus amigos e eu lembro que a gente ficou muito surpreso assim, com o filme inteiro. Porque, de novo, seguindo as regrinhas ali do noir, é um filme que começa de um jeito, no caso, um detetive particular, interpretado pelo Jack Nicholson, ele é acostumado a resolver casos matrimoniais, sabe? Tipo assim, a pessoa quer saber se o seu cônjuge está traindo, então ele está acostumado com isso. E uma mulher misteriosa chamada Evelyn, uma femme fatale, procura ele para investigar o seu marido. Parece que a história vai ser sobre isso, mas na verdade, logo em seguida a gente descobre que essa Evelyn que procurou ele está usando uma identidade falsa e a verdadeira Evelyn vai atrás dele querer saber o que é isso, que história é essa de me envolver nessa tramóia aí de traição de marido. Esse marido investigado acaba sendo morto. Esse detetive acaba descobrindo tramas que envolvem a administração da cidade. E o filme, assim, termina de um jeito, assim, meu Deus. Até os últimos minutos ali do filme tem coisa pra te surpreender.
E o último filme dessa lista é Los Angeles, Cidade Proibida, de 1997. É um filme baseado num livro e ele não tem só um detetive, tem três. O primeiro deles é o Russell Crowe, que é um policial de pavio curto, ele resolve as coisas na raiva. O segundo é o Guy Pearce, e ele é aquele tipo de policial todo certinho, que o pai dele era um policial heróico, e ele quer fazer as mesmas coisas que o pai dele fazia, ele quer ser um herói, ele quer seguir tudo certinho, mas ele vai descobrindo que na vida prática, o que ele aprendeu e o que ele idealizou não funciona tão bem assim. E o último é o Kevin Spacey, que ele faz um policial descaradamente corrupto, interesseiro, vaidoso. Esse filme também tem uma femme fatale, que é a Kim Basinger. Na história, esses detetives eles estão envolvidos ali numa trama que se inicia com a morte de várias pessoas num café, num restaurante noturno. E esse crime vai desencadeando numa série de tramóias e surpresas e gente que você achava que era uma coisa é outra, identidades falsas, bodes expiatórios. E para finalizar, eu quero dar umas dicas bônus com mais filmes que foram influenciados pelo cinema noir. São eles: Blade Runner, sim, se passa no futuro, é cyberpunk, mas o cyberpunk ele tem influência do noir. Sin City, que é aquele quadrinho que virou filme, tem muito de noir, tanto que o Frank Miller, quando fez o quadrinho, ele pesava a mão ali na sombra. E por último, um filme que na verdade é um curta de animação que saiu naquela coleção de curtas do Animatrix. O nome desse curta é A Detective Story. Foi a primeira vez que eu escutei o termo noir quando foi lançado, né, essa série de curtas. Foi a primeira vez que eu fiquei sabendo desse termo, a palavra noir. Então é isso, esse é o primeiro vídeo do Canabaleia, espero que vocês tenham gostado, comentem o que vocês acharem, o que vocês querem para os próximos vídeos, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, eu sei, é o primeiro vídeo desse canal, eu sei que você não está inscrito ainda, então se inscreve, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você acha que vai gostar de cinema, quadrinhos, e por último, antes de finalizar esse vídeo, eu quero comentar que no dia 31 de outubro eu vou lançar o meu quadrinho chamado Carta aos Vivos. Ele adapta um conto escrito pelo Rodrigo Oliveira, e ele é todo nessa atmosfera dos filmes noir. O quadrinho ele vai ser distribuído de forma gratuita, então se você quiser conferir o quadrinho, acessa lá o Instagram baleia_fm para saber como ter acesso a esse material. Beleza, pessoal? Então muito obrigado e até a próxima!